Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou passando aqui nesta tarde para mais uma vez podermos juntos meditarmos na palavra de Deus. E hoje, meus irmãos, eu gostaria de meditar com vocês no livro de Salmos, capítulo de número 32. Quero meditar com vocês no verso 8 e 9. E juntamente com esses dois versos, gostaria de deixar uma pequena reflexão para os nossos corações nesta tarde. E o verso 8 e 9 do Salmo 32 nos diz o seguinte: O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Não seja uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados com cabresto e rédeas para que obedeçam. Bem, meus queridos irmãos, essa passagem bíblica é uma passagem que vem nos falar a respeito de confissão e perdão. Confissão de pecados e perdão de Deus sobre os pecadores. O Salmo 32, meus queridos irmãos, é um salmo de sabedoria. Um salmo que vem nos mostrar a forma reta de servir a Deus. Também vem nos mostrar que Deus perdoa os nossos pecados, desde que nós obedeçamos e ouçamos a sua voz. E esses dois versos específicos, meus queridos irmãos, é uma mensagem de Deus para nossas vidas. É uma mensagem, mas que também é um alerta. Mas como que podemos ouvir a voz de Deus, meus queridos irmãos, e ser guiados por eles? Bem, ser guiado por Deus é necessário entendermos o caminho que Deus quer que nós venhamos a andar, certo? Mas para andar nesse caminho, nós precisamos de instruções. E a palavra de Deus vem nos trazer as instruções necessárias para que nós ouçamos a voz do Senhor e para que nós obedeçamos. Meus queridos irmãos, para que nós venhamos ouvir a voz de Deus e obedecer, é necessário ter em nossa vida o Espírito Santo. Mas eu pergunto, como o Espírito Santo pode me ajudar a aprender? Bem, o Salvador, meus queridos irmãos, prometeu que o Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas e vai trazer todas as coisas à nossa lembrança. A palavra de Deus vem nos trazer uma resposta sobre isso, que está no Evangelho de João, capítulo de número 14, verso de número 26, que nos diz assim a Sagrada Escritura: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aqui nós percebemos que o Espírito Santo, o Consolador, o Ajudador, irá nos ensinar o caminho em que nós devamos andar. Aqui no verso 9 do Salmo 32, Deus diz o seguinte: Não seja uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados com cabresto e rédeas, para que obedeçam. Meus queridos irmãos, lendo esse versículo bíblico, nós percebemos que o nosso amado, que o nosso Salvador, que o nosso Rei, não quer nos guiar como um animal. Ele nos aconselha a ouvir a sua voz e a obedecer a sua voz. Mas a partir do momento que eu e que você não obedecemos a Deus, por amor a nós, é necessário que às vezes Deus venha ser mais duro conosco. Ele vem nos trazer uma analogia ao animal.
Ele diz que não quer que nós sejamos como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados com cabrestos, rédeas para que obedeçam. Quando nós percebemos a forma que um cavalo e a mula são guiados, meus irmãos, há um cabresto no animal e neste cabresto há uma focinheira. E essa focinheira, ela vem chegar até mesmo a cortar a face do animal. E em muitas das vezes nós nos ferimos, muitas das vezes nós sentimos dores amargas porque nós desobedecemos a Deus. A forma correta de nós obedecermos a Deus, meus queridos irmãos, é lendo, é meditando na palavra de Deus e obedecendo. É vivendo a palavra de Deus em nossas vidas. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6, a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo, ele vem nos ensinar o caminho em que nós devemos andar. Mas para ele nos ensinar é necessário nós ouvirmos a voz do Senhor. Parte de nossa responsabilidade, meus irmãos, como aprendizes do Evangelho, é buscar a companhia do Espírito Santo para inspirar-nos e também para que possamos estudar o Evangelho em sala de aula ou mesmo, meus queridos irmãos, no nosso estudo pessoal e em outras circunstâncias relacionadas ao Evangelho. Aprender pelo Espírito envolve, meus queridos irmãos, orar por sua influência e ouvir os sussurros para iluminar nosso entendimento. Por isso que cada um de nós que confessamos a nossa fé em Jesus Cristo, possamos estar meditando na palavra de Deus diariamente, possamos estar orando, possamos jejuar, possamos obedecer a palavra de Deus. Somente dessa forma, meus queridos irmãos, que Deus vai nos guiar mansamente. Mas se nós desobedecermos a Deus e deixarmos de ouvir a sua voz, com certeza seremos feridos. Mas a palavra de Deus diz para que nós não sejamos como o cavalo ou a mula. A palavra diz: não seja uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados com cabrestos e rédeas, para que obedeçam. Obedecer a Deus é meditar na palavra dele todos os dias. Ouvir a voz de Deus é saber que o Espírito Santo do Senhor vai nos guiar pelo caminho reto. Essa é a palavra que quero deixar para vocês, meus irmãos, nesta tarde. Que cada um de nós possamos ouvir o Espírito Santo. Que cada um de nós possamos obedecer a Deus. Pois somente estudando a palavra de Deus e ouvindo o Espírito Santo é que seremos guiados por caminhos retos. Que tenhamos todos uma ótima e abençoada tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui falo eu, Francisco Isidório.